Cara, esse anime aqui é uma pedrada, tá? Já vou começar falando, já vou deixar ele colocado aqui pra vocês logo antes de começar, assim, sabe? E ele não precisa nem chegar na parte da nota, mas já vou falar pra vocês. Esse aqui é uma pedrada histórica. É um anime assim antigaço. Muito provavelmente quase nenhum de vocês que estão assistindo isso deve ter visto, né, ou até ouvido falar, talvez, desse anime. Mas ele é o precursor daquele meme lá do sim, esse mesmo é o Wolf's Rain. Ele é um anime assim incrível. É difícil colocar realmente em palavras assim, sabe? Não vou colocar como perfeito, mas é um anime assim que, cara, eu lembro de assistir esse anime na época que passava numa Animax. Alguém se lembra dessa porra ou foi simplesmente um delírio coletivo da TV? E assim, eu lembro de ver alguns episódios espaçados e essa imagem desse anime ficou na minha cabeça, sabe? E foi recente que eu assisti, deve ter uns 2 anos que eu fui assistir esse anime, 2 anos, 3 anos, se eu não me engano, algo do gênero. E eu não lembrava de nada do anime, eu só lembrava que tinha a ver com os lobos, apareciam os lobos. E eu lembrava do início da opening, eu lembrava do início, eu pegava assim, nossa, a música era boa, né? Esse anime aqui eu não lembro muito bem o que que era, mas eu acho que eu tinha gostado da vibe dele, pelo menos, porque quando eu assisti, assim, eu era pequeno, então eu não lembrei de porra nenhuma do anime, porque o anime não é um anime fácil de ser digerido, né? Não é algo tranquilo, assim, meio que de se ver. Ele tem um contexto muito específico, de uma certa forma, até uma questão filosófica também, sabe? Então, se você está vendo um anime simplesmente só pra ver porrada, já vou adiantando que não é um anime pra você, colega. Esse anime, assim como outros mais antigos ali do finalzinho dos anos 90, início dos anos 2000 até um 2010 mais ou menos, ele tem algo muito especial. É difícil realmente de descrever o que alguns animes antigos desse estilo possuem. Eu não sei se é o estilo de animação, uma coisa que você pode ver, eu vou deixar umas imagens aqui como sempre, né, do anime passando de fundo. Vocês podem ver, eu não sei se é a questão dos traços também, porque quem fez esse anime é o estúdio Bones, né, foi o mesmo o estúdio que fez o Cowboy Bebop também, né? Pra quem conhece esse clássico, essa bomba do melhor forma possível de se dizer, né? Essa bomba gostosa que é o Cowboy Bebop. Então, mas ele tem um estilo muito único em relação à animação. Eu não sei dizer, é muito autêntico o anime. Eu acho que autêntico é realmente a melhor palavra, sabe? Você bate o olho e você fala, ah, esse aí é aquele anime. E é uma coisa que hoje em dia eu sinto que perdeu um pouco dessa identidade assim, e não só na parte dos animes também, mas em várias questões de mídia, assim, parece que tudo é muito homogeneizado de uma certa forma, sei lá, parece que perde um pouco da identidade. Não sei se sou só eu sendo um velho rabugento do caralho, daquela famosa, na minha época era melhor. E olha que eu nem sou velho, eu tô com 27 anos, então não é como se eu fosse velho. Mas, enfim, dá essa pegada de não ser uma coisa tão autêntica, sabe? Vários animes de hoje em dia. E o Wolf's Rain é o que sobra, ele sobra e dá de graça a autenticidade. E é algo que assim, é muito legal de se ver, sabe? Eu não sei vocês, mas me pega muito esses animes nesse estilo, que inclusive um deles, por exemplo, é o Ergo Proxy, que a gente já até comentou sobre aqui no canal, foi o primeiro vídeo, né, do canal. Mas ele, junto com o Ergo Proxy, cara, ele tem uma vibe muito diferente, uma vibe muito única. Quando você começa a assistir o anime, né, ali pelo terceiro episódio, você já tem um sentimento de, ok, eu sinto que isso aqui vai ser especial, isso aqui vai ser algo especial. E é isso que o Wolf's Rain traz pra você. Quando você começa a assistir ele, você já tem essa percepção, assim, de que vai ser uma coisa única, que você não vai encontrar em qualquer outro anime. Porque, se você for assistir um Isekai, por exemplo, meu amigo, você pode pegar uns 10 Isekais diferentes que lançaram nos últimos anos aí, que você vai ter uma experiência bem parecida. Protagonista cheatado, matando todo mundo, 30 loli ao redor do colo do cara, diálogo fudido, cenários, assim, paias demais, cenários e diálogos assim previsíveis, enfim, você sabe muito bem o que eu quero dizer. E isso não é algo que você vai encontrar nesse anime, cara, no Wolf's Rain. Tudo dele parece que foi colocado assim com muito cuidado, sabe? Desde o traçado dos personagens, o jeito como os personagens se comportam, que inclusive é um dos pontos muito fortes do anime também, mas a gente já vai falar sobre isso. Até do cenário, a crítica que ele traz, a história que ele traz, nossa, a história, cara, a história dele é muito linda.
quando você começa a assistir, você fica um pouco perdido, e isso eu vou falar e tenho que dizer. Quando eu assisti também, você fica assim, um tiquinho perdido, você não sabe muito bem para onde está acontecendo, talvez você se perca um pouco na lore, porque ele é um anime que, assim como outros antigos, né, ele não dá história mastigada para você, cara, não tem aquele recap de 5 minutos antes do próximo episódio começar, onde eles pegam tudo que foi dito e colocam da forma mais imbecil para que você consiga entender e acompanhar o anime, sabe? Eles realmente não dão essa facilidade. Então é basicamente o seguinte: o diretor, o escritor, ou quem fez o anime em si, ou o mangá, né? Eu nem sei se o Wolfsbane tem mangá pra falar, enfim, parece que ele simplesmente pega e fala assim: olha, gente, a nossa obra que iremos fazer será desse jeito, assim e assado. Coloca aí na tela desse jeito, assim, assado, que é o jeito que a gente quer transmitir essa ordem. Você foi burro e não pegou o que estava colocado em tela? O problema é seu, meu querido. Assista de novo, volte o vídeo, sei lá, fala, dê o seu jeito, procura na internet, comenta com alguém para ver se outra pessoa teve um entendimento melhor. Mas é isso, eles não dão de mão beijada o entendimento da obra, sabe? E isso é uma coisa que, assim, eu dou um certo valor para isso, cara. Não falando que talvez seja a melhor forma de se apresentar uma história, mas eu gosto bastante disso, cara. Eu gosto quando a obra ali, no caso, né, seja até nem necessariamente um anime, talvez um jogo, por exemplo, de computador ou de videogame ou qualquer outra coisa. Eu gosto quando eles não dão de mão beijada, quando eles colocam você para pensar, mesmo que seja só um pouquinho. E o Wolfsbane faz exatamente isso, cara. Desde os personagens, que o estilo de arte é muito legal, os personagens são muito marcantes, você realmente se conecta com os personagens ali durante a jornada deles, sabe? O cenário também é muito lindo e está repleto de críticas também. Para você ter ideia, o anime aborda a questão de mudança climática, cara. Olha essa porra, o anime é de 2003, 2004 e ele fala sobre mudança climática, onde nessa época ainda era mato, né? Ninguém falava dessa porra nessa época praticamente. E além disso, também, essa parte realmente da história é incrível, cara. É uma coisa que você vai acompanhando, e assim como Ergo Proxy e outros animes, tá, antigos, é realmente muito na pegada de ser uma jornada, cara. Não é aquele anime para você assistir vários episódios seguidos, pelo menos se você pretende assistir o Wolfsbane, né, no caso, ou até outro anime mais antigo que tem essa pegada parecida. Não é um anime para você assistir um atrás do outro, cara, naquele pump, assim, querendo fazer 10 episódios em um dia, fazer um recorde mundial de mais episódios assistidos em um dia. Não, cara, é feito para ser uma coisa tranquila, para você assistir aos poucos e ir digerindo de pouquinho em pouquinho o que está acontecendo, sabe? E eu já percebi que já tem quase 7 minutos nessa porra, e até agora eu não falei nem do início do anime, pra você ter ideia, que é o quanto que eu tenho falado desse anime, e eu vou tentar dar o menos spoilers possíveis, tá? Mas já avisado que haverá spoilers a partir de agora, se eu já não tiver dado spoilers antes também, porque eu realmente não me lembro. Mas enfim, vamos lá então. O que é o Wolfsbane, cara? O Wolfsbane, ele pega e ele aborda uma temática muito legal, e basicamente o gancho da história é o seguinte: é colocado em um mundo, agora eu não sei se é um mundo pós-apocalíptico ou então é um mundo paralelo, mas enfim, isso eu acho que talvez nem é mencionado de forma direta, você pode tirar suas próprias conclusões, mas é um mundo onde o mundo foi pro caralho. E foi no sentido do caralho, assim, onde as pessoas, pelo próprio anime você vê que as pessoas não têm mais motivação, todo mundo é triste, todo mundo de uma certa forma é depressivo, a galera, muita gente não vê tanta razão para viver, mas as pessoas simplesmente continuam vivendo ali meio que pela inércia de uma certa forma. O mundo em si, a parte climática está toda fodida, o mundo está sendo congelado, tem várias cidades que estão sem recurso, principalmente a questão de você ter cidades ali e biomas inteiros congelados, né? Então tá uma putaria completa e o mundo tem uma atmosfera assim muito para baixo, de uma certa forma. As vibes não são boas desse mundo, galera, basicamente agora. E você tem ali uma lenda antiga, que é o seguinte, que um dia um paraíso iria se abrir, uma porta para um paraíso iria se abrir, e aí o anime deixa aberto o que seria esse paraíso em questão, um paraíso metafórico, talvez ali uma paz interna, ou então é um paraíso realmente ali onde vai ter Jesus te esperando ali do céu. Ele não explica exatamente o que é o paraíso, mas simplesmente é colocado que o paraíso irá se abrir, mas nesse mundo apenas os lobos irão conseguir guiar você para esse paraíso, né? Apenas os lobos irão conseguir achar esse paraíso, e a chegada dos lobos indica que o paraíso, que essa abertura do paraíso está se aproximando, porque nesse mundo os lobos são meio que uma lenda urbana. As pessoas têm a ideia de que os lobos foram extintos há séculos atrás, acho que é 200 ou 300 anos, e basicamente não, os lobos ainda existem, e
é acreditado que os humanos em si são descendentes de lobos. E os lobos, eles meio que conseguem criar uma ilusão e eles se transformam em humanos, ou não necessariamente se transformam, mas eles aparentam ter a forma de humanos. Então eles vivem meio que escondidos na sociedade. E o nosso anime, basicamente, né, começa ali com o Kiba, que é o protagonista, né, basicamente o macho alfa ali do anime, no qual ele sente que o paraíso está se aproximando. Alguma coisa guia ele, alguma coisa meio que compele ele a procurar ali como se fossem os indícios do paraíso, e leva ele até uma cidade, que se eu não me engano é Freeze City, né, cidade congelada, que é uma cidade fodida pra caralho, assim, quase igual ao Rio de Janeiro. Se fosse um pouquinho pior seria o Rio de Janeiro. E ele vai para essa cidade meio que com esse sentimento de que ele está sendo atraído para lá por causa dessa questão do paraíso, né? Ele está buscando o paraíso. É uma coisa que sempre é mencionado no anime, que o Kiba procura o paraíso. E aí, novamente, né, o que seria o paraíso não é dito especificamente, mas ele procura o paraíso. E ele vai até essa cidade e lá ele descobre outros lobos também. Ele encontra outros lobos nessa cidade, certo? Que por um acaso ali do destino ou não, todos estão nesse mesmo local. E junto com esses lobos, de uma certa forma ali, eles vão sempre se esbarrando, né? E vários lobos, assim, cada lobo tem uma personalidade muito legal de se encontrar, são personagens realmente muito únicos. E você consegue ver que teve um carinho ali para você definir cada personagem, suas ações, suas motivações, como eles são e por que eles são dessa forma. Realmente é muito bem construída essa parte, tem que dar o braço a torcer pro anime, é muito bom mesmo. E aí descobre-se que ali existe uma marcação como se fosse algo que indica a chegada do paraíso, que é colocada ali como a Chesa, que é uma flor lunar, se eu não me engano, uma coisa assim, ou flor lunar, ou planta lunar, não sei. E basicamente essa pessoa, essa Chesa, né, que na verdade não é uma pessoa, mas é como se fosse uma criação. Assim como quem já assistiu Code Geass, por exemplo, né, que tem a Situ, né, que é como se fosse uma arma criada, né, ou uma coisa criada de uma certa forma. Essa Chesa é basicamente isso. Ela foi algo criado, né, não foi alguma coisa natural. Ela foi criada meio que para induzir de uma certa forma o paraíso, se eu não me engano. Acho que talvez eu esteja falando merda, mas se eu estiver, enfim, vocês me corrigem nos comentários. Mas basicamente essa Chesa é o que está atraindo o Kiba. E ele descobre assim, basicamente, que a Chesa está ligada à abertura do paraíso. Então o grupo, no caso o Kiba, né, e os outros lobos, né, eles se juntam ali. Alguns, por exemplo, o Kiba, ele está ali especificamente porque ele quer chegar ao paraíso. Outras pessoas não necessariamente nem querem encontrar o paraíso, mas simplesmente acharam ali companheirismo entre os pares, né, e querem continuar ajudando o Kiba a chegar nessa jornada, por exemplo. Então cada um tem o seu motivo distinto. Alguns realmente querem chegar no paraíso, outros nem acreditam tanto nessa questão do paraíso, mas vão porque acham que seria o melhor que estão ali. Outros vão, igual eu disse para você, mais pela questão de vou ajudar o meu colega, vou ajudar o meu amigo. Então todos eles se juntam e vão atrás dessa jornada na procura, né, da abertura desse paraíso, da chegada do paraíso. E é muito legal você pegar e ver pelo anime o que esse paraíso significa de verdade. E quando chega no último episódio, cara, principalmente ali, assim, se eu não me engano, são os últimos 2 episódios, os últimos 3 episódios, vira um anime muito emocional, cara, porque você realmente se apega aos personagens, e quando os personagens passam por as coisas que eles passam nos últimos episódios, você realmente fica triste, cara. Não é um anime de choro, não é um anime para você chorar de uma certa forma, mas você acaba chorando, cara, porque você se envolve muito. E esse envolvimento que você acaba tendo com os personagens e com que eles passam, principalmente ali no final do anime, assim, é um certificado de o quão bom eles conseguiram fazer os personagens, assim, e o clima do anime ser. E realmente não minto, cara, chorei mesmo com os personagens no final. Chorei pra caralho, inclusive, na verdade. E quando chega no final e você começa a talvez entender o que era dito ali em relação ao paraíso, você fica pensando, nossa, é uma sacada muito inteligente que os caras colocaram, e não é alguma coisa óbvia, porque tem muito anime que tenta fazer uma pegada inteligente, mas quando começa a se alinhar ali as estrelas, você já pensa, tá, não, beleza, tá acontecendo isso, e no final vai terminar assim, pronto, beleza, e vai lá e termina exatamente do jeito que você havia falado, pensando 5 segundos ali, assim, você pensou, colocou o cérebro para trabalhar por 5 segundos e você descobriu aonde que o anime vai chegar. No Wolf's Rain já não é assim, cara. Quando chega no final e você vê realmente o último episódio também, né, tirando ali as últimas conclusões, né, e aparecendo as coisas finais, você chega e você fala, gente, é isso mesmo que tá acontecendo? Não é possível. E aí não acontece o que você tava pensando que ia acontecer, e aí que você descobre, e aí que você pega a ideia. E o mais legal de tudo,
tudo, gente. Isso é uma coisa que eu achei muito bacana quando eu tava revendo, né, esse anime pra falar com vocês. O último episódio, cara, ele termina e aí começa a opening do anime. É uma coisa que eu não me lembro de outro anime ter feito isso, cara. Eles pegaram e eles juntaram o final do último episódio do anime com o início da opening. E aí eu falei, caralho, o início da opening é o final do anime. E aí eu fiquei maravilhado e eu pensei, nossa, os caras pensaram até nisso. E assim, esses pequenos detalhes que você vai pegando assim durante o anime, quando você vai assistindo, é o que, assim, na minha opinião, demonstra que você vê que é o carinho das pessoas ali que estavam envolvidos no projeto. Então, assim, você vê que não foi simplesmente um anime feito ali pra surfar em algum tipo de hype, ou se foi simplesmente um anime que a galera fala que é como se fosse cash grab, né, que é só pra fazer um dinheiro rápido, igual os 30 mil cópias de Sword Art Online que tem nessa porra do hoje em dia. Mas não, é um anime realmente feito com paixão mesmo pelas pessoas que fizeram, dá pra sentir isso, e transparece de verdade, e é uma coisa que, assim, acaba te tocando, sabe? E é muito legal, cara, toda a pegada do que é o paraíso em si. Você pode ter conversas ali e viajar no bar com seu colega naquelas mesas de plástico da Brahma, tá ligado? Se você quiser realmente conversar sobre a parte mais filosófica do anime. Mas mesmo se você não entrar na parte filosófica da questão do paraíso que eles colocam pra você, cara, ainda assim é muito bom, principalmente pela questão dos personagens e da jornada, cara. É algo que tem que realmente não tem como discutir. É muito bom, sabe? A única crítica que eu vejo podendo ser feita em relação ao Wolf's Rain, cara, é que a metade do anime é mais devagar. E isso pode acontecer mesmo, porque, como eu disse, é uma questão de uma jornada, né? Tem episódios ali que não acontece muita coisa mesmo, é mais o desenvolvimento dos personagens e as relações, né, interpessoais que cada um do grupo tem um com o outro. Então é algo que, assim, se você não está acostumado com animes mais lentos, pode ser que você perca um pouco de interesse ali na parte da metade do anime, né? Você provavelmente vai gostar bastante do início, vai se entreter muito ali com o estilo, né, de arte, vai gostar dos personagens, vai começar a criar laços com personagens. Aí chega a metade do anime, talvez você já não goste tanto, porque fica mais devagar, mas o anime te puxa de volta pro final. E isso eu acho que é uma crítica válida, né? Principalmente se você não tem tanto costume de assistir animes mais antigos, ou então animes que são mais devagar. Mas, como eu disse, tente assistir esse anime, cara, de mente aberta, como se fosse uma jornada. Não vá assistindo 2, 3 episódios, porque se não gostar, você vai achar que você está fazendo meio que uma tarefa, vai parecer que você está fazendo um trabalho de uma certa forma, né, que é sua obrigação, quando não deveria ser. Então fica aí a do tio, pega e assiste um episódio por vez, no máximo 2, se for um sábado ou um domingo aí que você tá em casa coçando o saco, e vai assistindo de pouquinho em pouquinho, cara. E assista de preferência, se você conseguir, com outra pessoa, cara. Chama um amigo seu, uma amiga, um namorado, namorada, tio, papagaio, cachorro, sei lá, e bota essa pessoa pra assistir junto com você, cara, porque quando terminar o episódio, vocês vão começar a conversar e vai transformar a experiência em 10 vezes melhor, porque aí você não vai estar entendendo porra nenhuma, a outra pessoa talvez não vai estar entendendo porra nenhuma também, e aí vocês vão discutir, vão conversar sobre o que está acontecendo, e a experiência vai ficar melhor ainda do que ela já é. Mas então é isso, galera. Falei pra caralho, tentei botar o menos de spoiler possível, mas eu queria muito spoiler o final, porque é muito bom. Mas, por respeito a vocês, porque eu imagino que muita gente não tenha visto esse anime ainda, vou deixar um negócio limpinho aqui. Mas, então, no final, levando em consideração a questão de tudo que eu falei aqui, gente, o estilo, o carinho que foi colocado nele, a parte filosófica, o final, os personagens, a vibe realmente ali inteira do anime, não tem como eu dar, no caso, menos do que um 9 de 10, galera. Wolf's Rain com certeza é um 9 de 10. Inclusive, se você quiser pegar a vibe do anime, cara, escreve aí Wolf's Rain Opening e vê ela no YouTube, cara. E pega uma ideia da música e assiste ali a animação do clipe e vê. Se for a sua praia, provavelmente já vai te pegar ali pela opening e você vai começar a assistir, cara. Enfim, pra assistir isso, não sei aonde você vai encontrá-lo, sinceramente. Eu, quando assisti, eu assisti pirata, porque eu não achei em outro lugar, não existe essa porra em lugar nenhum. Assim como o Ergo Proxy também é difícil de achar pra caralho, não tem no Crunchyroll e outros sites pagos, eu acho que também não tem, tá? Então, dê os seus pulos aí, né, e tente achar esse anime e assista, cara. Fica por hoje essa recomendação. Um abraço pra vocês, galera. Se vocês tiverem outra recomendação na qual vocês gostariam de dar aí pra eu assistir, deixe nos comentários. E é isso aí, um abraço. Zé da mãe!